Voltamos com o Horizonte Debate para esse, que é o último bloco, de um tema importantíssimo. Caro telespectador, telespectadora do Horizonte Debate, eu digo que uma vez por semana eu me encontro com nomes importantíssimos do tema que a gente trabalha. Então é muito bom estar lá nos estúdios da TV Horizonte e escutando nos intervalos a sabedoria dos nossos convidados. E isso está acontecendo também, graças a Deus, nesse ambiente virtual, onde a gente fica aqui nos bastidores conversando sobre o tema que os nossos sábios convidados estão sempre toda semana trazendo para a gente. Senhores, professor Apolo, o senhor cita um conterrâneo meu, lá de Oliveira, da minha família de Oliveira toda, eu sou de Belo Horizonte, mas eu sou de Contagem de Oliveira, Apolo, que é o Salim Matar, que foi ministro da privatização, secretário especial da privatização do governo Bolsonaro, que fez uma debandada. Se conversávamos no primeiro bloco sobre passar a boiada do ministro Ricardo Salles, o que aconteceu na semana passada foi uma debandada dos assessores do ministro Paulo Guedes. No fundo, falamos sobre qualidade de privatização. Por exemplo, a opinião do senhor, quando se privatizou as telecomunicações, melhorou? Quando se colocou parte do ativo das empresas energéticas, a CEMIG, no caso, por exemplo, na Bolsa de Valores, melhorou? Ou foi, na verdade, o Luz para Todos, que é um programa do Estado, do governo, com iniciativa pública, para poder levar energia para as comunidades carentes, levar essa energia com um custo menor? Ou seja, privatizar funciona? Ou Luz para Todos é uma boa amostra de que iniciativa pública com qualidade resolve? Olha, eu sempre me preocupei muito com isso, com a questão da iniciativa. Eu acho que, por exemplo, você tem um Ministério da Saúde, por exemplo. Eu já fui secretário adjunto de Saúde em Belo Horizonte, no governo Sérgio de Castro. Você via um pneu por R$ 200 lá no Carrefour. E você tinha que fazer uma licitação para comprar poucos pneus, e comprava mais caro. Então, a iniciativa privada ela tem a vantagem que ela tem mais autonomia de fazer as coisas. O serviço estatal, ele é cheio de amarra e diz que é para evitar a corrupção. Eu acho que não é, não. Eu acho que é para deixar roubar. É para permitir roubar. Eu acho que essas licitações, a maior parte delas, são encenações. E eu acho que a reforma do Estado tem que ser uma coisa mais profunda. E nós não devíamos ter medo de reforma de Estado, nem nada, não. Nós estamos com medo de fazer reforma do Estado, porque como a maioria dos deputados vão defender a privatização, a gente não quer mexer no que está errado, com medo de piorar. O Brasil não pode ficar desse jeito. Nós temos que tomar iniciativa. Os partidos que querem mudar o Brasil têm que parar de ter medo, ir para frente, para cima. Nós estamos sempre na retranca com medo de piorar. Nós perdemos a iniciativa das ações. Isso é a estratégia da derrota. Por exemplo, a parceria público-privada está sempre a serviço da privatização e de esquemas políticos. Mas se você pensar bem, qual é o mal de uma iniciativa privada se associar com o Estado para fazer um trabalho por uma política pública? Se a política pública é boa, é correta, o que tem que ser somar esforços? Não tem problema. O problema é que, não vai corromper, como se a corrupção fosse só estatal ou fosse só privada. Todos os dois setores são corruptos, eles são aliados. Então, eu fico com muita dificuldade de trabalhar nos velhos conceitos. O mundo do século XXI tem que parar com isso, nós temos que mudar. Por exemplo, o Fernando Bezerra é o líder do Bolsonaro no Senado. Eu conheci o Fernando Bezerra na luta contra a transposição de São Francisco. Ele era ministro da Integração. Ele era do esquema do polo de agronegócio Nilo Coelho, que é da família dele. Ele não tem nenhuma visão ambiental. Ele é ligado ao lobby do saneamento. Quem comandava o lobby do saneamento é o Fernando Bezerra. E você vê, por exemplo, a gente faz essa discussão e está tudo misturado, não tem... o que nós precisamos a democracia nossa, ela está exaurida de conteúdo prático e teórico. Agora, a mudança é tão grande que
Por exemplo, você tem que mexer no Supremo Tribunal Federal. Não pode, porque senão vai. Está tudo precisando de mudar. Tem uma coisa do bolsonarismo, da extrema-direita, que atrai um pouco o povo, é a vontade de quebrar tudo e passar por cima de tudo. Agora, as revoluções socialistas Sim, e libertárias na França, na União Soviética e na China, eles quebraram e passaram por cima de tudo. Então, tem muita coisa que está dificultando a gente a se colocar politicamente. A gente está ficando conservador em coisas que precisam mudar. Não há diálogo, a gente não consegue articular as coisas no Brasil. As minhas ideias não passam por essa divisão rígida de esquerda e de direita. O perfeito. saneamento, a educação, está tudo dependendo de uma nova mentalidade política no Brasil. Eu torço para que o Brasil mude Perfeito. de fato e que a questão do saneamento faz parte disso. Nós não podemos ter saneamento só para canalizar rio, fazer projeto Perfeito. imobiliário. Aqui em Belo Professora Horizonte, Paula, o que a gente vê. deixa eu girar só um pouquinho, deixa eu só girar um pouquinho. Professor Edson, o que você acha disso, assim? Pois não. Privatizar vai melhorar o processo? Bom, primeiro eu queria dizer que o mundo está passando por um processo de desprivatização, né? Em vários serviços públicos, inclusive no saneamento básico. De 2000 a 2016, foram 186 casos de remunicipalização de serviços, né? Muitos deles na área de água. E cito cidades importantes como Paris, Berlim, Buenos Aires, La Paz, né? Então, e os motivos dessa reestatização são vários, desde falta de investimento, falta de transparência, aumento abusivo de tarifas, né? Então, o mundo vem num processo inverso ao que o Brasil começa a se entregar. É importante dizer. Que pena, Edson, meu, que pena. Que o caminho para universalizar o saneamento, na nossa opinião, tem que ser o fortalecimento do papel do Estado, tem que ter recursos públicos perenes. E vou dizer aqui, eu acho que nós temos que condicionar o aporte de recursos públicos a uma performance melhor das empresas. Então, você define parâmetros de melhora na performance para poder acessar recursos públicos, porque nós não somos defensores da festa com dinheiro público, entendeu? Mas nós achamos que o caminho é fortalecer o papel do Estado. Quer dizer mais duas coisas. Eu acho que de 2003 a 2016, o Brasil ele viveu momentos importantes no avanço das políticas públicas urbanas, com a criação do Ministério das Cidades, com o fortalecimento do controle e participação social sobre os serviços, com o Conselho das Cidades, com as conferências das cidades. Então, acho que o controle social é importante. O governo investiu 180 bilhões de reais entre recursos do OGU e recursos de financiamento para saneamento básico, né? Um problema que nós tivemos, e é isso que nós temos que estar discutindo agora, é a dificuldade de executar recursos, porque não adianta eu disponibilizar recurso se quem toma não tem condições de executar, tanto do setor público como do setor privado também, porque os projetos são ruins, porque a Caixa Econômica atrapalha muito, né? Então, eu acho que esses são os debates fundamentais. E não dá para falar que não tem dinheiro. Se vocês assistirem as webinars do BNDES, vocês vão ver que o BNDES falou para o setor público: venham que nós temos dinheiro à vontade para vocês. É só puxar no Google aí para vocês verem. Rapidinho. Não, O Edson foi muito bem, ele colocou as coisas muito bem aí, eu concordo inteiramente com a colocação dele. Ele repôs a coisa num grau de coerência do que a gente quer. A gente não quer estatizar por estatizar, nem privatizar, nem proibir o empresário de participar. O problema é complexo. Perfeito. Tarcísio, em 30 segundos, por favor. É até um pedido indiscreto fazer isso, com tamanha inteligência, com um debate tão bacana. Vai ficar pior? 30 segundos só. Não sei.
Não sei. E quem se habilitar a fornecer essa resposta vai estar arriscando, né, na previsão. Eu acho que a gente tem que acompanhar o que o Edson colocou aqui, com esse movimento reverso nos outros países do mundo, trabalhar na linha que nós estamos propondo aqui, de fazer com que o serviço seja efetivo, de modo a alcançar a universalização que todos nós precisamos. Perfeito. Professor Tarcísio, professor Edson, professor Apolo, eu agradeço a amizade, amizade mesmo, a admiração enorme e sempre a confiança de ter o senhor com a gente aqui no Horizonte Debate. O programa se encerra, mas esse debate eu tenho certeza que ele se estende aí na sua casa. O que você pensa? Hoje, para falar sobre água, esse elemento vida tão elementar para a qualidade de vida, ele nos levou para uma conversa bem bacana sobre o que é a empresa, o que é o Estado e como que a gente pode ter harmonia para poder viver. É uma pena, são as pessoas que querem discutir assuntos complexos da pior forma, essa é a pior forma de todas. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!